Antes de mergulharmos nessa história que revela segredos ocultos da eternidade, eu te faço um convite especial. Se inscreva agora no canal, ative o sino e caminhe conosco por narrativas que podem transformar sua vida. Aqui, cada história traz luz para os mistérios mais sombrios. Antes de ser chamado de serpente, antes de receber o nome de Satanás, Lúcifer ocupava o posto mais alto que um anjo poderia alcançar. Ele era o guardião pessoal do trono de Deus, mais próximo da glória divina do que qualquer outro ser celestial. Seu corpo cintilava como fogo vivo, coberto por 9 pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda e carbúnculo. Cada uma refletia a luz do Criador em cores tão intensas que faziam qualquer arco-íris parecer cinzento. Lúcifer possuía o dom mais sublime, a música. Sua voz não apenas encantava, mas fazia o céu inteiro parar para ouvir. Era como se suas canções fossem feitas de vida e eternidade. Onde ele passava, a luz o seguia como servo fiel. Era perfeição absoluta, sem falhas, sem defeitos. Todos o reverenciavam. Até Miguel, o comandante das hostes de guerra, se curvava quando ele se aproximava. O portador da luz era o preferido, o intocável. Mas toda essa perfeição começou a se transformar em veneno silencioso. O orgulho crescia a cada olhar de admiração, a cada reverência recebida. Dentro dele nascia um sussurro perigoso. E se eu não precisasse servir? E se eu pudesse ser adorado como o próprio Deus? Hoje eu declaro sobre a sua vida que nenhum veneno do orgulho destrua os planos que Deus escreveu para você. Receba força e vitória em nome de Jesus. Meu amigo, antes de prosseguir, lembre-se, se inscreva no canal e faça parte desta comunidade que traz histórias profundas e revelações que abrem os olhos da alma. Aqui, cada palavra é um chamado para despertar seu espírito. Lúcifer sabia o peso da posição que ocupava. Ele era o querubim cobridor, aquele que tinha a honra de proteger o trono, sendo a personificação da confiança do Criador. Mas quanto mais servia, mais crescia em seu coração a pergunta que mudaria tudo. Por que eu devo servir se poderia ser servido? Ao olhar para o mar de cristal, via seu reflexo resplandecente e, junto com a beleza refletida, surgia a primeira semente de orgulho da história. Esse pensamento se tornava desejo, e o desejo, ambição. Ele começou a questionar o próprio propósito. O abalo final aconteceu quando Deus reuniu todo o exército celestial para anunciar um plano inédito. O universo parou diante da revelação. Ele criaria algo chamado humanidade. Diferente dos anjos, esses seres seriam moldados à sua imagem, capazes de pensar, criar e governar. E ainda mais, o Filho de Deus se tornaria um deles, nascendo como homem para governar sobre tudo. Até mesmo os anjos teriam que servir essa criação feita do pó. Lúcifer não suportou. Eu, coberto de pedras e luz, devo me submeter ao barro, pensava. O orgulho inflamou-se em revolta. Pela primeira vez no céu, a perfeição deu lugar à rebeldia. Eu libero sobre você uma palavra de bênção, que assim como a luz de Deus brilhou acima da escuridão, sua vida seja iluminada e fortalecida. Nenhuma treva terá poder contra você. No dia em que Deus revelou seu plano para a humanidade, todo o céu foi convocado. Milhões de anjos se reuniram. O ar vibrava de expectativa. E então, a voz do Criador ecoou. Farei o homem à minha imagem. Um silêncio tomou conta dos corredores celestiais. Os anjos não haviam sido feitos à imagem de Deus, mas agora uma nova criatura teria esse privilégio. Não bastasse isso, o Filho Eterno nasceria entre eles, assumindo carne e osso, caminhando como um deles. Até os anjos serviriam à humanidade. Para os exércitos do céu, era motivo de celebração. Cantos se levantaram, harpas ressoaram, mas diante do trono,
Lúcifer congelou. Cada palavra soava como uma ferida em seu orgulho. Servir barro moldado, ajoelhar diante de criaturas frágeis. A revolta crescia como fogo. Sua perfeição agora parecia um fardo. Dentro dele, um grito ecoava: "Não, eu não me curvarei diante do pó." Foi diante do mar de cristal que Lúcifer encarou sua própria imagem. Perfeito, glorioso, intocável. Mas o reflexo que antes era motivo de adoração, agora era combustível para a queda. A primeira fagulha de orgulho tornou-se um incêndio. O mais belo dos anjos começou a acreditar em uma mentira, que poderia ocupar o trono do Altíssimo. Seus pensamentos se envenenaram, e como um vaso de cristal que se despedaça no chão, sua essência começou a rachar. O orgulho transformou-se em rebeldia. O portador da luz, que deveria refletir a glória do Criador, passou a refletir apenas a si mesmo. Ele ainda sorria diante dos outros anjos, ainda cantava como se celebrasse, mas por dentro já havia tomado uma decisão. Não serviria mais. No coração daquele que era a joia mais preciosa do céu, nascia a sombra da primeira mentira. A semente da rebelião amadureceu durante o maior anúncio já feito no céu. Enquanto milhões de anjos cantavam diante do trono, Lúcifer disfarçava sua inquietação. Ele sabia que não poderia confrontar Deus diretamente, mas poderia plantar dúvidas. Foi assim que a mentira entrou pela primeira vez no paraíso celestial. Ele não começou pelos poderosos, mas pelos esquecidos. Aproximava-se dos anjos que guardavam portões silenciosos, dos que limpavam lugares sagrados, daqueles cujos nomes ninguém conhecia. "Eu vejo você", sussurrava o portador da luz. "Deus não lembra do seu nome, mas eu lembro. Você merece mais." Bastavam poucas palavras, uma semente plantada em corações que nunca haviam recebido atenção. Esses sussurros espalharam-se como fogo em palha seca. Não era uma ordem direta, era uma dúvida camuflada. Se Deus é amor, por que exige adoração? Se temos vontade própria, por que não podemos usá-la livremente? O que ele esconde de nós? O veneno vinha disfarçado de lógica, e assim encontros secretos começaram a surgir. Reuniões de anjos que jamais haviam questionado nada, agora conversavam sobre liberdade, sobre serem como deuses. Lúcifer não precisava levantar sua voz. Bastava soprar perguntas e deixar que crescessem sozinhas. Miguel, o príncipe guerreiro, foi o primeiro a notar a mudança. Anjos que antes o saudavam, agora desviavam o olhar. Grupos se dispersavam quando ele se aproximava. Havia algo errado, algo profundo e perigoso. Ele alertou Gabriel, o mensageiro, mas já era tarde. O veneno corria pelas veias do céu. Lúcifer havia construído sua narrativa. Eles querem nos manter para baixo. Eles são os favoritos de Deus. Não percebem que estão sendo enganados? A mentira soava doce demais, convincente demais. Chegou o momento da decisão. O céu inteiro foi dividido entre verdade e engano. Cada anjo teve de escolher entre o Criador e a criatura. 1/3 das hostes, seres moldados pela própria mão de Deus, olharam para aquele que lhes deu vida e disseram: "Nós escolhemos outro." Lúcifer marchou até o trono, não para se curvar, mas para declarar sua afronta. "Subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas, serei o Altíssimo." O som dessas palavras quebrou a paz como vidro estilhaçado. Foi nesse instante que a guerra começou. O primeiro conflito do universo não foi entre planetas ou reinos, mas no coração do próprio céu. O céu se transformou em campo de batalha. Aqueles que antes cantavam juntos agora se enfrentavam em fúria. Espadas de luz se chocavam contra escudos formados de trevas. As asas, que já dançaram em sincronia diante do trono, golpeavam como lâminas afiadas.
O som era terrível, como se a própria eternidade gritasse em dor. No centro do caos, Lúcifer brandia uma arma moldada pela própria escuridão. Sua fúria era tão intensa que parecia capaz de derreter estrelas. Do outro lado, Miguel empunhava a espada da justiça, movido por uma força que vinha diretamente do coração do Criador. Quando os dois se encontraram, a colisão ecoou em ondas que atravessaram dimensões. Por um momento, parecia que o universo inteiro poderia ruir. Nenhum dos lados recuava. Lúcifer, tomado pela obsessão, acreditava que poderia destronar o Altíssimo. Mas contra ele não havia apenas Miguel, havia a fidelidade de 2/3 do céu. Cada golpe era acompanhado por um brado: pelo rei! A luta durou o suficiente para que todo ser celestial entendesse o peso da rebelião. E no fim, a verdade se impôs. A luz não poderia ser vencida pelas sombras. Um a um, os anjos rebeldes foram caindo, sua glória distorcida, sua beleza se desfazendo em algo grotesco. Lúcifer, o mais belo de todos, terminou prostrado, derrotado diante do trono que quis usurpar. A sentença não demorou. A voz do próprio Deus retumbou como trovão. Fora! E como relâmpagos sendo lançados de um céu tempestuoso, Lúcifer e seu exército despencaram. O brilho que antes iluminava, agora se apagava em queda livre. 1/3 dos anjos mergulhou no abismo, transformando-se em demônios, condenados a carregar para sempre as marcas da rebelião. O céu, que antes só conhecia paz, testemunhou sua primeira perda, sua primeira ferida, seu primeiro luto. A guerra havia terminado, mas a história da escuridão estava apenas começando. Expulsos, não foram destruídos. Ainda restava a eles a astúcia, a raiva e o desejo de vingança. Satanás, agora deformado pelo orgulho, não aceitou a derrota. Ao atingir a terra como raio, encontrou um novo alvo: o Éden. O jardim era perfeito, um reflexo em miniatura do paraíso perdido. Ali estavam Adão e Eva, os primeiros humanos, criaturas frágeis, mas feitas à imagem do Criador. Para Satanás, eles se tornaram a obsessão. Se não podia derrotar Deus no trono, tentaria feri-lo por meio de sua criação. O mesmo orgulho que o havia condenado seria o veneno que ele ofereceria ao homem. No Éden, Satanás assumiu uma nova forma, não a de um monstro assustador, mas de uma criatura encantadora. O mais belo dos animais, coberto de reflexos luminosos, movendo-se como arco-íris sobre a relva. Assim, aproximou-se de Eva. Ele não ordenou, apenas questionou. Deus realmente disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore? A pergunta foi como uma semente. Eva respondeu, defendendo a ordem divina: podemos comer de todas menos desta. Se tocarmos nela, morreremos. O riso do inimigo soou suave, quase inocente. Morrer? Vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que comerem, serão como ele. Seus olhos se abrirão. A fruta proibida, reluzente e perfeita, parecia agora brilhar mais intensamente. O desejo oculto despertou. Eva estendeu a mão, depois Adão. O primeiro ato de desobediência quebrou o paraíso. O gosto doce do fruto se transformou em amargura. Vergonha, medo e morte entraram no mundo. A inocência foi perdida em um só instante, e o veneno do orgulho, que corrompeu o céu, agora envenenava a terra. A partir daquele dia, a sombra de Satanás se espalhou sobre gerações. Ele incitou Caim contra Abel, ensinou a humanidade a guerrear, a praticar magia e violência. Seu objetivo era sempre o mesmo: impedir a promessa de Deus, o nascimento daquele que pisaria sua cabeça. Mas mesmo suas estratégias mais cruéis falharam. O dilúvio não apagou a esperança, nem o faraó, ao matar os filhos de Israel, conseguiu frustrar os planos divinos. Profetas anunciaram o Messias e, quando finalmente nasceu, Satanás tremeu. Tentou corromper Jesus no deserto, tentou destruí-lo na cruz.
Achou que havia vencido quando o Filho de Deus expirou no Calvário. Mas 3 dias depois, a vitória mudou de lado. O túmulo explodiu em luz, e Cristo ressuscitou carregando as chaves da morte e do inferno. Desde então, o Psit, inimigo, sabe que seu tempo é curto. Seu fim já está escrito. Será lançado no lago de fogo, derrotado para sempre. Aquele que foi o mais belo dos anjos terminará como o mais humilhado dos derrotados, lembrado apenas como o orgulho que tentou roubar o trono, mas encontrou a eternidade nas correntes do juízo.